Bom, boa tarde, Simeão. Semana cheia, né? Aliás, um bom tempo aí de preparação até o jogo do Novo Hamburgo, Copa do Brasil, enfim, uma sequência de jogos importantes. Como é que vocês estão aproveitando justamente esse período para fazer alguns ajustes e entrar bem aí nessas duas competições? Como você disse, né? Nós temos que aproveitar para fazer os reajustes, para acertar aquilo que nós estávamos errando, né? Que o professor Gustavo já avaliou, já viu e agora está tentando corrigir aí na sua metodologia de trabalho, daquilo que ele pensa como futebol, para que a gente possa corrigir e diante dos adversários a gente possa executar da melhor forma possível para que a gente possa conquistar os resultados que é tão importante. Simeão, talvez tenha sido um dos contratados que tenha gerado maior expectativa pela tua qualidade, pela tua carreira. E também isso gera uma cobrança maior em cima de ti. O que ainda falta para o Simeão ser aquele jogador que cria expectativa quando chega dentro de campo? Tu acha que a parte física no começo ainda deu uma pesada para te chegar naquele nível que todo mundo espera? Olha, se você for avaliar, né, eu cheguei dia 2 de janeiro e tive que jogar dia 21, né? Então é um tempo muito curto para alguém que teve uma férias de 45 dias para se jogar futebol. Isso é desumano, né? As equipes que têm calendário como o Brasil tem, ela tem pouco tempo de trabalho e qualquer atleta que chega nessas condições tem dificuldades, né? Não é diferente com o Simeão, ele teve dificuldades, mas se você olhar os meus números dentro do Brasil de Pelotas, eu fiz 6 jogos, né? E participei dos 4 gols que a equipe fez. Tendo em vista que o primeiro gol contra o Gama, né, na Copa do Brasil, foi um desvio de cabeça de uma cobrança de falta. Não diretamente foi um passe meu, mas no jogo contra o São José eu dei um passe, no jogo contra o Gama eu dei o passe do gol do Poveda e fiz um gol de pênalti. Então acho que tem uns números bem bons, mas que podem melhorar ao longo do ano. Dentro da parte física, do entendimento da parte tática, daquilo que o Gustavo deseja, que a equipe dele jogue, que os volantes façam, que é a minha função. Então eu posso evoluir mais, mas eu creio que já tem um bom número, mas a gente sempre quer mais, sempre quer melhorar mais por causa dessa expectativa que é criada. A gente sabe disso, sabe que as cobranças virão. Então a gente tem essa consciência e sabe que precisa melhorar mais, não só o Simeão, mas toda a equipe, todo o conjunto, para que o resultado, para aquilo que a torcida cria com expectativa não só do Simeão, mas de todo o elenco, possa ser correspondido. Simeão, tua melhora foi uma questão de ajuste do teu posicionamento, porque a gente, contra o Caxias, jogou praticamente ponta, né? Contra o São José, a gente viu tu começando a jogada, né, entre os zagueiros ali. Foi uma questão de ajuste do teu posicionamento ou é um crescimento natural que tu viu por essa questão de físico e de ritmo? Bem essa segunda parte que você falou, a questão do ritmo e a questão física, né? Quando você vai evoluindo, você vai se soltando, né? Você vai entendendo que o seu corpo está conseguindo corresponder para você fazer maior tempo possível em alta intensidade, aí você vai se soltando. Isso é normal de uma temporada, né? Vinha de treinos muito fortes, né? Então eu vinha sentindo um pouco. E aí, ao longo do ritmo de jogo, a parte física tá melhorando, a gente consegue aumentar a intensidade, aumentar as ações, e foi isso que deu essa melhora aí. E eu creio que agora, pro restante do ano, com essa base que a gente está fazendo, nesses 12 dias que a gente tem antes do jogo do Novo Hamburgo, a gente consiga chegar numa melhor forma, mas isso ainda depende de mais ritmo de jogo, não só para mim, mas para todo o elenco. Bom, logo no retorno, né? São 3 jogos em 8 dias, uma sequência bem pesada, né? Como não sentir tanto aspecto físico nessa sequência pesada? É o que eu venho falando, a gente agora tá com uma base melhor, né? No começo a gente sentiria mais, isso é normal, né? O atleta tá voltando aos seus trabalhos e para um ano, né, de jogos. O que a gente fala, a gente conversa entre nós, a primeira semana do atleta é adaptação, de retorno ao trabalho, né? Então você perde um pouco nisso, só que o Brasil não tem esse tempo de adaptação, ele tem que queimar etapas, e foi o que aconteceu na nossa preparação, tivemos que queimar etapas, que agora com esses 12 dias a gente está recuperando algumas coisas que não puderam ser feitas naquele tempo.
Então eu creio que a base de agora vai dar uma base bem forte para que a gente possa aguentar as sequências de jogos. O Brasil não fez um bom primeiro turno, né? E, claro, conseguiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E vem aquela desconfiança, né? Qualidade do time do Brasil. Por todos esses aspectos, né? De um bom condicionamento físico, trabalho técnico e tático feito pelo Papa, pela comissão técnica. Aonde pode chegar esse grupo do Brasil? Realmente, essa qualidade vai se ver em campo? Vai. O grupo tem muita qualidade, tem jogadores de muita qualidade. Está chegando o GG para agregar. Tem outros atletas que podem chegar aí e vão nos agregar também com qualidade. Mas a gente tem que entender um primeiro princípio, né? A cara do Brasil. É um time que se joga na raça, se joga na vontade, e tem que vestir a camisa, tem que colocar o bumbum no chão e lutar muito para que se perder, se vier a perder, que custe caro essa derrota para o adversário, né? Que o adversário tenha que suar sangue para nos vencer. E diante disso a gente aliar a nossa qualidade com essa luta, com essa disposição, para que a gente possa demonstrar para o torcedor que a gente quer muito vencer os jogos, que a gente se doa muito, né? Teve jogos que a gente saiu aí aqui no vestiário, o pessoal todo arrebentado, mas se doaram bastante, todos nós nos doamos ali dentro. Infelizmente o resultado no começo não vieram, né? E isso aí cria um pouco de desconfiança, mas nós internamente sabemos da nossa qualidade, sabemos do trabalho que o Gustavo vem desenvolvendo e confiamos nesse trabalho, compramos a ideia dele e de toda a comissão. Então isso aí facilita para o decorrer do ano. Em relação à movimentação tu e do Heverson, o que o Papa passa para vocês? A gente viu, principalmente quando o São José, né, já que o Gama não teve a transmissão, tu recuava um pouco mais, iniciava essa jogada, nos outros jogos tu ficava mais entre linhas. O que muda com o Heverson e que movimentação o Papa está trazendo? Não, o Heverson, eu e ele, a gente varia um pouco, né? Uma hora eu vou, outra hora ele vai. E ele tem essa qualidade de saída, de chute de longa distância, né? Finalização muito boa. Tem também a construção da jogada. O Leandro já é um marcador mais nato, né? Ele marca mais, então eu saio mais para que ele fique com aquele setor. E com o Heverson eu tenho a gente tem essa dinâmica, né? De tanto eu quanto ele iniciar jogadas, e essa é a única diferença. O Papa já está trabalhando a equipe visando esses dois próximos jogos, né? Novo Hamburgo e também a equipe do Manaus. Tu falou agora do GG, que está aí, é um meia mais clássico. Já estão trabalhando com ele? O que muda no posicionamento dos volantes, já que ele é esse jogador mais centralizado, ou ainda não teve esse tipo de atividade? Não, a gente ainda não teve esse tipo de atividade, né? De campo todo, né? Fizemos alguns reduzidos, fizemos alguns conceitos que o Papa tem de jogo, né? Para que a gente possa entender o conceito dele, né? De pressão pós-perda, né? De retardar a jogada do adversário, de preencher os espaços. Então o Papa passou esses conceitos que ele tem em mente quanto ao time dele tem que fazer dentro do campo. E aí agora para os próximos dias, creio que na próxima semana ele venha vir já com o modelo tático, né? E aí encaixando as peças que ele acha que vão ser adequadas para os próximos jogos. Os jogos contra o Novo Hamburgo de Manaus são bem importantes, né? Claro, em contextos diferentes, mas são importantes, são decisões. Como está o aspecto psicológico do grupo, essas duas decisões que tem pela frente? Olha, a gente já vem de duas decisões, né? Na verdade, São José foi uma decisão, Gama foi uma decisão, e é aquilo que o Papa diz, né? Decisão não se joga, decisão se vence. Simeão, a gente viu que tu é um líder também do grupo, né? A gente viu as tuas manifestações pedindo desculpa à torcida aquele dia, né? Depois do ato. E a gente tem que perguntar essa questão política do Brasil, que saiu o Edu, contratou vocês, o presidente está para entregar a carta de renúncia. Embora os jogadores falam que isso não entra no vestiário, é uma preocupação de experiência que tu já tem de outra equipe, uma equipe, um time, um clube que toda essa instabilidade política no começo de trabalho, para quem está chegando, para contratação, como é que tu vê essa situação? Olha, a parte política, né, a parte assim de política do clube, o atleta ele tenta não interferir, não entrar nesse assunto, né? Porque isso aí é uma parte do clube, né? De diretoria, é parte deles, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho,
Fomos contratados para vestir a camisa do Brasil de Pelotas, para a gente poder fazer um grande ano aqui. E eu acho que todos nós atletas temos esse pensamento, né? E eu creio que o melhor para o Brasil vai acontecer, né? O melhor para todos, né? Todos envolvidos nessa situação vai acontecer. Em relação ao que você falou do torcedor, naquele dia que eu vinha pedindo desculpa, era porque o meu ato, naquele momento, não foi um ato de ofender ninguém, foi um ato de pedir ajuda deles, porque nós precisamos muito do torcedor do nosso lado, porque nós sabemos que uma torcida, quando ela inflama, igual a do Brasil, se ela se inflamar e ajudar o seu elenco, empurrar o seu torcedor, nós já vimos muitos times limitados, de qualidade muito limitadas, mas conseguiu seus objetivos porque o torcedor acaba empurrando eles para frente, né? E acaba enfiando o outro adversário dentro do gol e a equipe cresce, vai e acaba conseguindo seus objetivos. Então naquele momento eu estava pedindo isso para o torcedor, mas foi interpretado de uma forma errada e por isso o pedido de desculpas, né, para o torcedor naquele momento, porque eu vi que a minha manifestação naquele momento de desabafo pelo gol, por estar conquistando um resultado, e a gente sabia que era muito importante e precisava do apoio deles naquele momento, foi interpretada de forma errada, então foi o pedido de desculpa naquele momento, ao contrário de alguns veículos aí que anunciaram que a torcida estava me xingando naquele momento. Ela xingou após o meu ato, né, mas sem entender que o meu ato era um pedido de ajuda, né, que eu preciso, e nós atletas, o clube, precisa do seu bem maior, que é o torcedor. Dentro dos conceitos que tu falou que o Papa está trabalhando, a gente vai ver um Brasil um pouco diferente, porque o Papa em algumas entrevistas disse que gostaria de um time jogando mais com a bola no chão, jogando entre linhas, só que acabou vendo no jogo, pelo menos no jogo contra o São José, o Brasil usou bastante a bola longa. Tu acredita que agora a gente vai ver um Brasil um pouco diferente nesse modelo de jogo? Como ele diz, né, corrigir os erros com vitória é muito mais fácil, né? E a gente, naquele momento, a gente precisava fazer o mais simples possível, né? Porque os resultados não estavam vindo e a gente precisava do resultado, né? Então a gente tentou fazer um jogo mais simples, porém mais efetivo, né? Não que colocar a bola no chão não seja também simples. É simples, mas às vezes você corre mais riscos, né? Que é o que ele mesmo diz, saindo de trás, tocando e tal, você tem que abrir o time para espaçar o time adversário e achar essas interligações entre atletas, né, para poder fazer essa ligação de toque de bola. Então isso precisa ser trabalhado, isso demanda tempo, e é o que ele está tentando implantar agora, né? Já vinha implantando, mas mais devagar, né, pedindo para a gente correr menos risco, e agora a gente vai ter a possibilidade de nesses dias estar trabalhando, né, mais essas situações que ele pede, para que a gente possa implantar no dia do jogo. Vocês viram uma pressão muito grande, né, Simeão? Tem que vencer o São José, tem que classificar contra o Gama. O Brasil conquistou esses objetivos. Dá mais tranquilidade para a sequência do trabalho, mesmo que o Brasil tenha 2 decisões pela frente, contra o Novo Hamburgo, para se distanciar da zona de rebaixamento, e contra o Manaus, que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. São decisões, né? Como eu disse anteriormente, e o Gustavo nos passa isso, decisão não se joga, se vence. E nós estamos nesse momento, né? Claro que no campeonato estadual não é o que a gente queria, né? Tá vivendo essa situação, a gente queria poder estar vivendo uma decisão da forma que vai ser agora no final de semana, mas nos colocamos nessa situação e temos que tirar. E na Copa do Brasil, gostoso é estar passando de fase, gostoso é quanto mais longe você ir, melhor é, né? Então é o que a gente pensa. E quantas equipes não queriam estar na nossa situação, que caíram na primeira fase já, inclusive o Gama, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento, aproveitar os dias de trabalho, para que a gente possa vencer essas 2 decisões, que vão ser dificílimas, para que a gente possa ter mais tranquilidade no decorrer aí das competições.